Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Miguel, nossa casa de oração. Fala mais próximo. Nossa casa de oração. Funcionou. E hoje, que nós chamamos de Dia da Saudade, vamos, embora todos os dias nós lembremos dos nossos entes queridos, dos nossos amados que já se afastaram um pouquinho de nós, nós vamos unir o pensamento e as nossas vibrações para remeter a eles o mais puro sentimento de amor, de paz e principalmente de liberdade, para que eles possam seguir o seu caminho. Vamos ouvir com a nossa irmã Rosana, com a nossa irmã Mônica, uma página de preparação, de ambientação, para a gente ir entrando no clima das mensagens para eles. Muito obrigada. É uma página recebida no Centro Espírita Miquel, no dia 2 de novembro de 1992. Saudade sem adeus. Todas as vezes que um novo dia desponta, mais distante fica a dor daqueles momentos amargos, quando houve o desligamento da carne do ente querido que se foi. E pouco a pouco, a saudade vai preenchendo aquele vazio que ficou no íntimo do teu coração. Sabemos que não o verá mais com os olhos da carne, mas através da tua mente, sempre que queiras, vê-lo-ás novamente nos seus melhores instantes. Pelo mesmo processo, recorta a cor dos seus olhos e, igualmente, quase ouvirás a sua voz aconselhando-te para o bem ou dizendo-te: eu te amo. Assim, é bem possível que ainda sintas o teu hálito como se estivesses recebendo um beijo saudoso de quem partiu, antecedendo-te na grande viagem. Acalenta a tua saudade, fortalecendo-a com o adubo da prece. Lembra-te que o corpo sucumbe porque alguns dos seus componentes se desgastou com o tempo, com algum defeito incorrigível ou até mesmo por mau uso. Mas o espírito libertou-se daquela máquina danificada e alçou o voo para a liberdade espiritual. Guarda em ti a saudade e chora pelo ente amado, mas não permitas que este choro venha perturbar-te a visão, impedindo-te de prosseguir, caminhando em busca do teu progresso no mundo da matéria onde ainda vives, e na pátria espiritual para onde te encaminharás também um dia. Nunca te detenha diante do túmulo, que apenas quarta o que restou de que se foi da matéria. Leva a flor da saudade, simbolizada no socorro aos pobres que te cercam. Divide com eles o pão da tua mesa e a intenção do teu amor. Rasga o pretenso véu de mistério que separa aquilo que é vida e morte e penetra na verdade que te apraça. Ora e confia até o reencontro de um dia. Graças a Deus. Cadê uma coisa que estava aqui? Cadê o suporte que estava aqui? Deixa eu ver. Dá pra ver? Deixa eu trocar. Tira aqui um instantinho aqui. Esse cabelo. Tira o cabelo. Agora coloca aqui. Boa tarde a todos. Tecnologia é assim, nós temos que ter um pouquinho de paciência, né? Hoje nós estamos aqui reunidos num dia muito especial. Tá saindo ou não? Não está saindo? Tá. Então
Vou falar um pouquinho mais alto, então. Como disse, nós hoje estamos aqui reunidos, né? Num dia especial. Não? E é o dia da saudade. E por que o dia da saudade e não o dia de finados? Né? Por que nós falamos dia da saudade e não o dia dos finados? Porque finados significa algo que findou, acabou, morreu. E saudade significa afastamento de uma pessoa querida. Fica melhor, né? E a doutrina espírita nos esclarece que o que morre é o corpo. Esse corpinho, que cada um tem o seu, né? Que nós utilizamos para estar aqui. E que nós sabemos que ele tem um prazo de validade. Que para uns é longo. Pode durar 80, 90, passar até de 100. Mas para outros, essa validade é curta. Dura horas, dias, meses. Isso se dá devido à necessidade do espírito. Mas o certo, a verdade, é que todos nós partiremos dessa estação chamada planeta Terra. Como diz a música de Milton Nascimento, tem gente que parte e chega. É a vida desse meu lugar. E essa partida, ou morte, como nós nos habituamos a chamar, se nós preferimos assim chamar, pode se dar a qualquer momento, em qualquer idade, em qualquer lugar e em qualquer família. Ela é bem democrática. E mesmo sabendo disso, quando alguém morre, sentimos tristeza. É normal. Sentimos dor. Sentimos, até sofremos por causa disso. Só que alguns se revoltam. Chegam até a questionar Deus, a sua justiça divina. Como Deus pode tirar ele ou ela de mim? Quando jovem dizemos, ele é tão jovem, ou ele é tão bom ou tão boa. Por que comigo? Porque na minha família, muitas das vezes falamos ou ouvimos, minha mãe que era minha única amiga. Por que Deus permitiu isso? Meu pai que me ajudava tanto. Meu filho que acabou de nascer, ou era tão jovem, tinha tanta vida pela frente, tantos planos. Por quê? Por que Deus permite isso? Todo esse questionamento está baseado em nosso ponto de vista. Isso se dá porque ainda não entendemos o que é a vida e muito menos a morte. Ao nascer, os pais fazem planos para a vida do filho. Planos geralmente ligados ao ter, que é natural. Incentivamos os filhos para estudar, trabalhar
e construir sua própria família. Como disse, tudo isso é natural, faz parte dessa vida de encarnado. Mas quando o assunto é morte, conversamos com os nossos. Nós, por uma roda de amigos, nós falamos sobre assunto morte. Geralmente, quando nós vamos iniciar, o que a gente escuta? Vixe Maria, sai com isso para lá, né? Vira essa boca para lá, vai agorar outro. Não tem outro assunto para se falar, não? Geralmente é isso que a gente escuta. E com esse comportamento, perdemos a grande oportunidade de aprender, de dialogar sobre a morte, que é a única coisa certa da vida. E fora essas frases que falei aqui, tem muitas outras, né, que a gente ouve. E com isso, não refletimos. Como se o fato de nós não falarmos da morte irá afastar de nós esse momento. Mas ele chega. Ele, a morte, chega. Nada impedirá que ela venha. Tem piadas, né, falando sobre isso. Né? Que a gente se camufla, se esconde, para que a morte não chegue. Mas ela chega. Porque a morte não é uma escolha, e sim um fato, uma lei. E Deus, sabendo disso, e com seu amor profundo por nós, por sua misericórdia infinita, quer que a gente reflita sobre esse assunto tão sério e, ao mesmo tempo, tão libertador. E por ser tão sério e libertador, é que lá no século V, a igreja determinou um dia do ano para rezar pelos mortos. Mas somente no século XI, mais ou menos, é que esse dia passa a ter uma data fixa, que é o dia após Todos os Santos. Ontem, pela Igreja Católica, foi dia de Todos os Santos. E como é um dia após, hoje, dia 2 de novembro, né, se intitulou o Dia de Finados. E no Brasil se tornou feriado nacional a partir de 2002. Mas também permitiu chegar até nós a doutrina espírita, que é o consolador prometido pelo Cristo, que bem compreendido, mas acima de tudo bem vivida, a doutrina espírita nos ajudará a lidar com a questão da morte de uma maneira mais branda e libertadora. Não que nós espíritas não sofremos com a morte dos nossos entes queridos, não é isso. Mas nós temos informações valiosas, orientações precisas, instruções, subsídios que nos ajudam a compreender a morte e, com isso, sofrer menos. No mínimo, sofrer menos. O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, nos itens 21 e 22, nos fala da morte. Morte prematuras e morte dos entes queridos. Assim como várias questões do Livro dos Espíritos também nos esclarece e nos orienta. E se não for suficiente, nós temos um livro inteirinho que nos fala das consequências após a morte.
o céu e o inferno. Porque não é a morte que verdadeiramente importa. O que importa é a vida que levamos enquanto a morte não vem. Aqui eu abro um parênteses para um vídeo que tem lá no YouTube, que todos podem acessar. O título é A Morte Veio Te Buscar. Para muitos é assustador, mas se tiverem a oportunidade de assistir, vejam, é da Unicer. Mas voltando, porque a vida é repleta de lições, que bem vivida, teremos uma vida melhor após a morte. E a maior lição que a morte nos traz é a fé. E como nos disse Allan Kardec, fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E a primeira lição que temos é que a morte não existe. O que há é um afastamento momentâneo, um breve até já. Nos veremos em algum momento mais à frente. Isso é fato. Porque se assim não fosse, como Deus é nosso Pai misericordioso, justo e bom, ninguém morreria. Não, ele não iria permitir que uma família se desfizesse. Por capricho? Não, né? E se prestarmos atenção, veremos que em muitos casos estamos sendo egoístas diante da partida do ente querido. Já que a doutrina nos diz que aqui é um hospital, o planeta Terra é visto como um hospital, uma penitenciária e uma escola. Quando estamos doentes e saímos do hospital, é porque estamos curados. Quando fomos presos e saímos da prisão, é porque fomos liberdade. Cumprimos com a nossa pena, né? E quando na escola passamos de ano, terminamos aquele período e vamos para a universidade, nós queremos ficar? Não, nós queremos passar de ano, como diz na escola, né? Então, se aqui é visto desta maneira, qual é a porta de saída daqui? A porta de chegada é o nascimento. E a porta de saída é a morte, com suas várias faces. Cada um vai sair daqui de um jeitinho, né? Nós perdemos, e nós que aqui estamos, perdemos uma pessoa, né? Meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa. É lógico, tem situações que são mais de uma. Mas geralmente quando vai, eu perco o quê? Minha mãe, meu filho ou um amigo. E para aquele que parte? Ele só perde um? Muitas das vezes não, né? Ele perde todo o seu núcleo familiar. Por isso que eu disse ainda há pouco que às vezes o nosso olhar, a nossa dor, né, é um pouquinho egoísta. A gente não pensa muito naquele que partiu, deixou todo mundo, perdeu de uma vez só todos. Nós só perdemos ele. Então, a nossa oração
a nossa vibração, o nosso carinho tem que ser muito maior para o consolo, para o amor, para acalmá-lo. Se é difícil para nós que perdemos um, imagine para ele que perdeu todos. Mas isso também não deve ser motivo de aflição, pois sabemos que serão recebidos por outros entes queridos que lá se encontram. Porque a família não se desfaz. Isso é maravilhoso saber disso. É um consolo e tanto. E mais ainda, nós sabemos que ninguém morre sozinho. No mínimo, temos o nosso anjo da guarda, mentor espiritual, como queiramos chamar. Ele vai estar junto conosco para nos receber, para nos ajudar a fazer esse desligamento. Ficar conosco ou não, já é outro assunto. E para terminar, eu trouxe um ensinamento de Chico Xavier, que diz assim: gostaria de dizer para vocês que viva como quem sabe que vai morrer um dia e que morra como quem soube viver direito. Amizade se faz sentindo, se traz o céu para mais perto da gente. E se inaugura aqui mesmo o seu começo, através da amizade. Mas se eu morrer antes de vocês, acho que não vou estranhar o céu, porque ser seu amigo já é um pedaço dele. Então, meus amores, meus amigos, vamos viver essa vida o melhor que nós pudermos fazer dela. Na dúvida, ame. Amor, paciência. Amor, esperança. Amor, resignação. Porque nós sabemos que após essa vida, na outra vida, nós nos encontraremos. E Jesus nos disse, né? Tenha bom ânimo. Eu venci a vida e vocês também vencerão. Vamos acreditar nessas palavras do Cristo que foram trazidas para nós, para nos consolar e nos libertar. E que o dia de hoje seja com saudade, mas com alegria, na esperança de nos reencontrarmos mesmo. Uma boa tarde a todos e que Jesus ampare a nós encarnados e aos nossos irmãos desencarnados. Vamos ouvir agora a prece com a nossa irmã Vera. Derrubei alguma coisa? A Rosana falou no início uma coisa muito bonita de saudade. Você definiu saudade como? Repete aí para nós. Foi tão bonito que eu quero ouvir de novo. Vocês também vão gostar de ouvir de novo. Saudade significa afastamento de uma pessoa querida. Não é bonito? E, por coincidência, olha só, aí quando você falou, eu fui buscar aqui uma anotaçãozinha que eu tenho, também muito bonita, é um versinho que diz assim: a saudade existe
não porque estamos longe, mas porque estivemos juntos. Não é bonito? E não é verdadeiro? Ela existe porque nós estivemos compartilhando, amando. Tem outra. A saudade é o amor que fica. Ó, fala aí alto aqui. Saudade é o amor que fica. Pois é. Fica por quê? Porque estivemos juntos, trabalhando esse sentimento e que é muito importante. E como estamos com saudade, porque hoje é o dia da saudade, e nós estamos com saudade, eu vou pedir licença a vocês para lembrar de duas amigas muito trabalhadoras da nossa casa, incansáveis trabalhadoras, colaboradoras de nossa casa, e que com certeza todos nós guardamos muita saudade delas no nosso coração. E que recentemente elas se afastaram de nós. São as nossas irmãs Marli Morgado e Zilá Ribeiro. E eu peço que nós nos lembremos todos juntos dessas amigas tão importantes para cada um miguelino que aqui está, ou mesmo aqueles que aqui não estão, mas que com certeza conviveram, conheceram e amaram muito essas duas amigas. Vamos orar. Deus, Criador de amor, de bondade, de misericórdia, de sabedoria e de perfeição, nos criou a todos para a felicidade. É a destinação. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, o amigo que está conosco em todos os momentos. Nos momentos alegres, ele convive conosco, na mesma alegria. Nos momentos sofridos, com certeza ele está conosco, amparando, assegurando para nós que tudo vai passar. Nós te rogamos, Jesus, a tua luz sobre nós, para que transformemos intimamente as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Que a tua luz nos ajude a buscarmos o arrependimento, Senhor, para os erros que ainda cometemos. E, acima de tudo, nos ilumine para que aprendamos a perdoar, para sermos perdoados. Nós confiamos, Senhor, no teu amor sobre nós, para que façamos as mudanças necessárias dos nossos espíritos. Todos nós, encarnados e desencarnados. A mudança do erro para o acerto, a mudança da tristeza para a alegria, a mudança do desespero para a esperança, da sombra para a nossa luz interior. E aos nossos anjos de guarda,
espíritos amigos benevolentes, sempre presentes junto de nós, pela bondade divina, que nos guiam, nos orientam e nos protegem nos dois planos da vida. A eles agradecemos e pedimos: seja conosco, seja com os nossos irmãos que partiram, dando a força necessária para a libertação, para a ascensão, para grandes planos de amor e de paz. E vamos orar todos juntos agora a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. E que os nossos amigos, homenageados nesse dia da saudade e sempre envolvidos no nosso amor, sigam com as mais puras vibrações dos nossos corações. Vibrações essas que vão acompanhá-los de esperança, de paz e de muita luz no seu caminho. Que assim seja. Graças a Deus.